Hello, pessoas! Sejam todos bem-vindos à minha casa em mais um Talk to Isa, que na verdade é um compilado de vídeos segundo da série, onde eu falo adoidado na cabeça de vocês, mas eu quero só compartilhar as minhas vivências, as minhas experiências e principalmente esse começo, que não está sendo nada fácil, mas eu acredito que nada, também, tudo que é duradouro e que realmente vem pra ficar é dessa forma. Então, assim, se fosse fácil também, às vezes, pode ser que não teria graça, mas vamos que vamos. Só fazendo um breve resumo. Isa Menezio, 32 anos, perto dos 32, que agora em março eu faço aniversário. Personal trainer de formação, mas marqueteira de coração, que é uma coisa que eu sempre falo, que isso nasceu em mim, eu sempre fui assim, mas me formei em educação física. Me mudei de cidade, sou do interior de São Paulo, mas fui para Grande São Paulo, na verdade Bauru, que é ali na meiota do negócio, para fazer faculdade, fiz a minha graduação e depois eu fiz toda a minha carreira. E aí, eu acredito muito em Deus, eu sou extremamente católica, e é uma coisa que eu vou falar muito sobre. Respeito todas as religiões de verdade, já tive vivência em várias outras, tenho amigos que têm outros tipos de visão de religião, e respeito todas. Eu acredito que a gente tem que realmente dar valor ao que faz o seu coração vibrar. Eu me encontro na Igreja Católica, na Palavra de Deus, então sigo esse caminho, inclusive é disso que eu vou falar também nesse vídeo, pois não sei aonde eu estou, porque eu ainda estou aprendendo a falar na internet e fazer um vídeo com começo, meio e fim, mas o meu TDAH é altíssimo, então pode ser que saia meio atrapalhado no meio do negócio, mas a mensagem final vai ser sempre, acredito, sempre muito clara, que o recomeço não é fácil, mas acredito que vai valer a pena, porque eu também não sou um case de sucesso. Eu sei que tem várias pessoas que vêm aqui no YouTube quando já tem uma carreira super sólida e dá algumas dicas, alguns insights para fazer as coisas, mas eu ainda não estou nessa fase, eu sou uma pessoa em processo, na verdade eu estou no caminho dessa minha transição de carreira, do personal pro marketing digital, que eu já posso sei lá se eu posso falar assim, mas em comunicação, na verdade eu sou uma comunicadora nata, sempre fui muito falante, sempre gostei muito dessas coisas, sempre fui amostradinha, sabe? Então eu sempre tive esse meu jeito e acredito que isso fez parte do meu sucesso do personal no combo. Então assim, a gente tem que ser uma pessoa mais completa para as coisas darem certo. Então você tem que ser uma pessoa que estuda, que corre atrás, que faz acontecer, porque também se for esperar tudo cair do céu, não vai cair. Então, por isso que tem gente que tem mais sorte que as outras pessoas. Mas vamos que vamos. Mas voltando à parte do recomeço, que não está sendo nada fácil, e juntando com essa parte do Papai do Céu. Estou no segundo dia da quaresma com o Frei Gilson. Igreja Católica tem a Páscoa. Mas eu conheci o Frei quando eu fiz os 40 dias com São Miguel Arcanjo. E assim, eu sempre ouvi, assim, eu sou uma pessoa que também sou muito de energia, de escutar as pessoas, assim, eu gosto de escutar as pessoas e depois a gente pondera se eu posso seguir essa parte ou se eu não posso seguir aquela parte, mas eu ouvia de muitas pessoas que ele já tinha feito isso antes, mas eu conheci ele ano passado, inclusive perto ali da minha real decisão de recomeçar. Então, eu estava fazendo os 40 dias com o São Miguel Arcanjo e eu sempre ouvia das pessoas que sempre algumas pessoas que fizeram os 40 dias, teve algumas mudanças na vida, umas tiveram a cura de alguma coisa, de alguma doença, de algum trauma, mas outras pessoas passaram por coisas muito difíceis. E assim, gente, concomitantemente, não sei se isso tem relação, mas como eu acredito muito nisso, foi após fazer esses 40 dias que as coisas começaram a tomar uma proporção completamente diferente na minha vida. E eu também sou extremamente astrológica, acredito muito na astrologia, também do que é real, do que até onde eu consigo, até onde eu tenho entendimento. Então, eu sou um mix de muitas coisas, e aí tudo hoje olhando para trás, assim, tudo parece que se conectou. Então, assim, com coisas que realmente a astrologia mostrava, com os 40 dias com São Miguel Arcanjo, e depois dessa decisão de recomeçar, assim, completamente do zero, porque foi muito dolorido passar por essa coisa, porque, assim, quando você tem a primeira opção de recomeço, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, como assim? Como assim recomeçar? E outra,
Pra gente recomeçar, alguma coisa você tem que organizar. Então, por exemplo, eu tinha uma carreira, tinha meus alunos, tinha minha renda, mas eu também tinha uma qualidade de vida muito bacana em Bauru. Então, assim, uma coisa pagava a outra. Então, assim, quando a gente recomeça, olhando para um outro lado completamente diferente, alguma coisa você tem que escolher. Então, assim, não teria como eu recomeçar em Bauru? Teria, até teria, mas não seria o jeito que eu gostaria de recomeçar, porque aí eu sofreria demais. Assim, então eu tinha que alguma coisa eu tinha que dar um passo para trás, que eu acho que não é atraso nenhum você dar um passo para trás quando você pensa lá na frente. Então assim, eu recomeçar dando direcionamento ao que realmente tudo tava direcionando, que era comunicação, que eu queria viver de internet, que eu queria ter a oportunidade de mostrar um talento que estava muito escondido assim. Fazia alguns trabalhos lá em Bauru como publicidade básica, gente. É o que eu sabia fazer e as pessoas se produziam. Então, assim, eu fazia provadores em loja, eu recebia coisas em casa, tentava fazer alguns vídeos, mas assim, junto com uma Margarete personal que tomava quase todo o meu tempo. Então, assim, quando eu fazia, eu sempre estava muito cansada. E aí eu falava, acho que não é isso mesmo que eu gosto. Mas assim, eu gostava, mas eu estava muito cansada e o cansaço me travava. E aí eu falei, não, quero recomeçar do jeito certo, quero deixar um pouco stand-by essa parte do personal e focar realmente na minha carreira. Então, quando eu apresentei esses fatos à minha família, uma família extremamente conservadora. E assim, gente, somos família de roça. Aqui a gente é família de roça, é tudo preto no branco. Então a gente depende do sol, a gente depende da lua, a gente depende da noite, a gente não sabe o que vai ser na próxima safra, a gente não sabe as coisas. Então, assim, é uma coisa muito assim. Não, para, Isabela, você vai ter que dar um passo para trás, mas você vai ter que voltar para cá e você vai ter que esquecer todas as suas outras coisas que você já estava acostumada. Então, assim, quando me foi dada essa opção de voltar para casa, largar toda a minha carreira, uma qualidade de vida que eu jurava que era a mais perfeita existente, eu surtei. Eu falei, meu Deus do céu, não quero. Eu fracassei. O que as pessoas vão pensar? Que aí entra naquela parte que as pessoas vão pensar. Não, porque a Isabela desistiu de tudo. Porque certo, passei muitas coisas em Bauru, então assim, é aquela coisa tipo assim, a pessoa conseguiu o que ela queria, sabe? E aí veio um monte de coisa na minha cabeça, então primeiro, a primeira topada assim com o recomeço foi uma coisa muito assustadora, não que não está sendo, porque também depois aí veio realmente as coisas de serem organizadas, de eu ter um espacinho aqui em Olímpia, voltar para casa, perto dos meus, dar outras prioridades para minha vida. Então, assim, uma coisa que eu gostaria de dividir, que é uma coisa que eu não vi na internet, é assim, o recomeço foi marcado de muita renúncia, sabe? Porque eu tenho uma idade, então, tipo assim, com 31 anos, eu conquistei muitas coisas em Bauru, eu tinha praticamente tudo. Então, assim, eu tinha meu dinheirinho, eu fazia o que eu queria, eu não dava satisfação pra ninguém. Eu gostei disso, cabe na minha rotina, cabe no tamanho do meu passo, eu realizava e hoje eu tenho que pensar em tudo. Então, tá sendo uma fase de muitas vontades, de coisas que eu já tive, que eu já vivi e hoje eu não consigo viver, mas é por um tempo. Então, assim, isso não vai ser para sempre, mas é o que cabe neste momento de recomeço. E aí eu via na internet também, que aí a gente começa a assistir um monte de vídeo de como foi o recomeço, de como entrar no mídia digital. Porque você tem que fazer 100 vídeos que depois do centésimo vídeo a sua vida muda. Eu já tô no 164 e vejo coisas muito maravilhosas, porque as coisas estão acontecendo, mas não na velocidade que eu queria. Então também entra com essa parte de você lidar com a sua ansiedade, com aquelas vozes lá que falavam assim, mas você vai recomeçar, você não sabe se vai dar certo, pode ser que dê errado. E aí você já começa a pensar, nossa, tá dando errado mesmo, porque eu passei do centésimo vídeo e nada aconteceu, mas é que não é que nada aconteceu, é perto da onde você quer chegar, parece que nada aconteceu. Também é bom olhar para trás e falar assim, não,
Eu melhorei nisso. Coisas estão caminhando, mas não exatamente na velocidade que a gente queria. Então, assim, esse vídeo eu queria falar sobre a ansiedade do recomeço. Porque a gente fica tão cega assim e a gente sempre vê os cases de sucesso, os vídeos motivacionais, faça isso, faça aquilo outro. Mas não, é no seu tempo, é no seu caminhar. Então, o meu é diferente de fulano, de beltrano, de tetrano, e eu queria ter ouvido falar isso, sabe? Ou também eu estava tão focada em outras palavras que eu deixei de passar. Mas esse vídeo é sobre isso, essa ansiedade de você se comparar. Recomeço é difícil demais, não é fácil. Você vai passar por coisas que parecia que tudo que a gente vai vivendo, a gente vai topando com algumas coisas, fala assim, não, isso é a pior coisa que eu já passei. E não, você vai vendo que tem coisas muito mais difíceis e você tem que saber lidar com isso. Mas eu acredito muito que vai dar certo. Eu só tenho que controlar essa minha ansiedade e não deixar de fazer. Então, assim, passei do 100º vídeo e pode ser que eu tenha que chegar no 200, no 300, no 400. É só não desistir, porque esse sol, como eu já disse nesse vídeo, o sol brilha para todos. Eu tenho certeza que eu também tenho um espacinho nisso. Peço paciência, sabedoria para mim mesma, para que eu aguente firme. Tô com o Papai do Céu. Queria dividir isso com vocês. Não sei se eu falei lá no começo também que parecia. Eu tenho medo do vídeo não ter começo, meio e fim, mas acredito que a mensagem foi passada. Então, para as pessoas que estão recomeçando e tá muito difícil aí também, é assim mesmo. Estamos no mesmo barco, mas vamos remando, que tem um oceano inteiro pra gente. Volto em breve com mais um e a gente vai se falando. Beijo!